Olá pessoal, tudo bom? Eu vejo que muitas pessoas elas gostariam de aprender um pouco sobre a Bíblia, aprender a estudar a Bíblia. Só que muitas pessoas têm dificuldade, né, de como fazer isso, de como organizar o material, de como procurar um material de qualidade. E às vezes acaba procurando no YouTube, internet, outras fontes aí que não tem confiabilidade nenhuma sobre o assunto. Então, para a gente começar um pouco a falar sobre como estudar a Bíblia, como programar, como preparar, né, um verdadeiro estudo bíblico, nós precisamos ter em mente é, qual o objetivo desse estudo bíblico, né? Porque às vezes as pessoas querem preparar um sermão, às vezes as pessoas querem aprender sobre a Bíblia, as pessoas querem fazer um devocional. Então existe uma diferença no método que você vai utilizar para estudar a Bíblia, de acordo com o objetivo que você tem. Então, ou seja, você não, se você for fazer um devocional, você vai usar um método de estudo. Se você for fazer um estudo profundo para saber sobre o texto, conhecer o contexto sobre da Bíblia ou do texto que você está pesquisando, da perícope, existe um outro método. Se for simplesmente para dar um estudo na igreja, aí existem vários outros métodos que podem ser utilizados. O meu objetivo aqui, eu acho que para falar sobre a pessoa falar sobre preparar um sermão, ou até mesmo devocional, são os métodos mais convencionais. Acho que as pessoas são mais acostumadas a fazer isso. Então eu queria gastar um pouco de tempo, ou eu queria pegar uns dias e falar um pouco sobre isso, sobre como estudar a Bíblia, mas de forma histórica, né? Entender um pouco mais sobre aquilo que foi falado. Eu acho que a grande dificuldade das pessoas hoje, principalmente das pessoas que pregam, né, os pregadores de hoje, eles querem aplicar a Bíblia sem conhecer o verdadeiro contexto. E isso, gente, gera uma confusão na cabeça do ouvinte, ou até mesmo as famosas heresias, não é? As pessoas começam a falar coisas que elas não sabem o que estão falando. Então, ou seja, se você não conhece um contexto bíblico, se você não conhece aquilo que está por trás do texto da mensagem, como que você vai aplicar essa mensagem se você não sabe, né, qual o objetivo da mensagem? Às vezes as pessoas querem fazer uma aplicação e fora de contexto. Entender que a Bíblia não tem resposta para todas as coisas, né? Às vezes as pessoas querem resposta para tudo, né? E a Bíblia não te dá todas as respostas. Mas muitas respostas elas podem ser interpretadas, ou entendidas ou respondidas é, com base em um contexto que foi parecido na época, né? Ou algo que faça parte também, ou que você consiga uma similaridade entre aquilo que foi no passado e no tempo contemporâneo, na nossa contemporaneidade. Então, a princípio é isso. Você precisa entender, né, ter em mente qual o objetivo do seu estudo, né? Qual o objetivo do seu estudo? Se é para crescimento pessoal, para aprender, enfim. Outra coisa que você precisa aprender que é importante é a questão da Bíblia que você vai usar. A versão bíblica. Gente, existem várias versões bíblicas aí no mercado, mas muitas mesmo. Só que para estudar a Bíblia, se você quer saber um pouco sobre o contexto histórico da Bíblia, se você quer aprender aquilo que foi a Bíblia na sua essência, você precisa escolher uma versão que seja fiel. Então, eu particularmente, eu recomendo a revista e corrigida Fiel João Ferreira de Almeida, ou a Bíblia de Jerusalém. Essas duas versões da Bíblia, elas são as versões mais próximas daquilo que a gente tem do original. Então, existem outras versões? Tem nova versão internacional, NVI, né, que é NVI, a linguagem de hoje e por aí vai. Só que essas versões, gente, elas são versões que são traduções feitas de traduções. Então, ou seja, quando você pega uma NVI, uma nova versão internacional, ela não foi pega, eles não foram, o tradutor, ele não foi na raiz, né? Ele não foi lá no hebraico, no grego, traduziu para a nova versão de hoje. Ele pega uma versão feita e faz uma nova tradução em cima dessa tradução. Então, o que acontece com isso? A essência do texto, ela vai sendo, ela vai se distanciando daquilo que era original, daquilo que era no princípio. Então, ou seja, quando você pega um texto e traduz ele direto ao original,
você tem um entendimento, uma compreensão. Agora, quando você pega uma tradução da tradução, a compreensão é completamente diferente. Se você já teve oportunidade de ler a Bíblia em hebraico, ou se você teve oportunidade, ou tem, ou gosta, né? Ou se você é um pesquisador aí da Bíblia, e você às vezes sempre está ali buscando, né, no texto original um termo, uma palavra, tanto no hebraico quanto no grego, você vê que existem várias possibilidades ali na tradução do texto. Então, às vezes, é importante, né, até falar sobre isso também. Por que, que vai no hebraico, por que, que vai no grego? Que para entender a essência da palavra, da verdadeira palavra, né? Então, ou seja, fica aí a minha dica, que é a Bíblia de Jerusalém e a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, viu, gente? Fiel. A atualizada também ela tem algumas variações. Outra, uma empresa que eu quero indicar também é a Sociedade Bíblica Brasileira. Gente, a Sociedade Bíblica Brasileira, ela coloca muito, ela tem muito material bom, de boa qualidade, muito, mas são muitos materiais mesmo. Então, quando você for procurar, né, livros, coisas que vão ajudar você também a estudar, vai lá na Sociedade Bíblica Brasileira que tem muita coisa boa. Então, como eu falei da versão bíblica, você precisa escolher uma versão bíblica que seja boa para fazer um estudo, viu, gente? É lógico que se for um devocional, outra coisa, não desmerecendo as outras bíblias que estão no mercado, mas elas se distanciam um pouco daquilo que é o original. Outra coisa que você precisa aprender, ou que você precisa entender, buscar, é um bom material que vai te fornecer um pano de fundo da história bíblica. Por quê, gente? Porque às vezes você vai fazer um estudo bíblico e você não sabe o pano de fundo. O que está por trás? O pano de fundo é o contexto histórico que está se passando naquela situação, não é? Então, ou seja, nós pegamos aí um livro de Gênesis, por exemplo, e vamos fazer aqui uma breve reflexão sobre o assunto. Você pega o livro de Gênesis, quando você lê o livro de Gênesis, você fala assim, ah, poxa, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Tá ali o relato da criação. Então, quando você pega esse texto bíblico falando sobre o relato da criação, aparentemente você tem a ideia de que Deus queria mostrar para a humanidade como que ele construiu o mundo. Como que eu criei todas as coisas. E quando você pega o pano de fundo do, do texto bíblico, né, que é Gênesis 1, e só para aguçar a curiosidade de vocês, o Gênesis 2 é mais antigo que o Gênesis 1. O Gênesis capítulo 1 ele foi escrito depois do Gênesis 2. Mas quando o livro de Gênesis foi escrito, foi composto, é, nós vamos falar um pouco sobre onde Moisés escreveu o texto. Então, ou seja, vamos entender o pano de fundo um pouquinho aqui para a gente entender um pouco daquilo que Moisés estava falando. Moisés e o povo tinham acabado de sair do Egito, né? Então, quando o livro de Gênesis ele começou a ser composto, o povo estava no Egito, o povo estava no deserto. Então, ou seja, o povo estava no deserto, tinha acabado de sair do Egito. Lembrando, gente, que o povo passou por vários anos escravo do Egito. Então, só para você pensar um pouco sobre isso e às vezes refletir na sua casa e começar a pesquisar sobre esse assunto, você pode perceber que os deuses do Egito, eles estão completamente ou totalmente relacionados a todos aqueles que Deus criou. Então, ou seja, existe um deus no Egito que é o deus Sol, né? O Shamesh, Atom, é o deus Sol. Então, quando você vai lá no livro de Gênesis e você percebe no capítulo 1, capítulo 2 que Deus começa ali então a falar, olha, no princípio, né, Deus diz, haja luz e houve luz. Então, ou seja, Deus criou o céu, o sol e a lua, o dia e a noite. Então, nós percebemos no próprio texto de Gênesis que Deus ele não só está falando que ele criou todas as coisas, mas ele também está desconstruindo a imagem dos falsos deuses que o Egito adorava. Por quê, gente? Porque o próprio povo do Egito, o próprio povo de Israel, ele estava já influenciado pela história ou pelos deuses do Egito. Então, ou seja, Deus ali já, além de falar para o povo, mas o objetivo principal daquele texto era desconstruir, era mostrar para as pessoas daquele tempo, aquele povo que tinha saído do Egito,
que Deus, o nosso Deus, ele é único, que o nosso Deus era maior do que os outros deuses, que tudo aquilo que os egípcios adoravam não se passavam de criaturas a coisas que Deus tinha criado, ou seja, eles não tinham poder nenhum, né, para mudar o universo. Então, ou seja, quando nós entendemos o pano de fundo, se nós formos lá agora fazer uma leitura com essa informação que eu te dei, agora, se você pegar o livro de Gênesis agora, aí na sua casa, e começar a ler e pesquisar um pouco sobre os deuses do Egito, você vai identificar vários deles no relato da criação. Ou seja, essa ideia de Deus, o nosso Deus, de desconstruir, né, de destruir toda a cultura egípcia que estava encardida ali no povo de Israel. Então, ou seja, isso faz sentido, né? A Bíblia começa a fazer sentido quando você começa a entender um pouco sobre esse pano de fundo, esse contexto histórico. Então, ou seja, faça essa busca para entender o contexto histórico, não só de Gênesis, né? A Bíblia é muito grande, é muito ampla. Então, isso influencia muito. E isso muda muito a forma que você vai fazer a sua leitura bíblica ou que você vai estudar a Bíblia. O pano de fundo é importante. Onde você vai encontrar livros que falam sobre pano de fundo? Gente, hoje tem internet, hoje tem são livros, muitos livros bons que tem por aí. Às vezes nós precisamos de encontrar o livro dentro da literatura, né, do próprio povo, né? Você quer entender um pouco sobre o apóstolo Paulo, você tem que estudar um pouco sobre Roma, né? Você vai ter que pegar a história de Roma, você vai ter que entender o contexto de Roma. Se você pegar na Bíblia, você não vai encontrar essas respostas. Então, ou seja, é importante você adentrar, buscar um pouco mais sobre informações. Depois, gente, esse primeiro vídeo é só para a gente conversar um pouco e depois nós vamos começar a fazer um estudo. Eu vou ensinar vocês a aprofundarem mesmo, a pegar um texto bíblico. Quem sabe eu vou pegar um texto bíblico aqui e nós vamos começar a estudar esse texto bíblico a fundo aqui. Nós vamos pegar um texto bem pequeno para a gente entender um pouco sobre isso, aprender a estudar a Bíblia. Outra coisa que é importante, gente, é sempre entender a visão da sua igreja, né? Toda igreja ela tem uma visão. E o meu objetivo aqui não é falar contra a sua igreja ou a favor da minha igreja ou contra a minha igreja. É entender os fatos bíblicos, né? E para isso, a gente precisa deixar um pouco de lado aquilo que a gente aprendeu um pouco. Mas não no sentido de, vou abandonar tudo que eu aprendi na minha igreja. Mas porque, gente, existe uma leitura viciada. A gente fala assim, é um vício, né, na leitura. Você pega um texto, como você faz parte de alguma congregação, a primeira coisa que você faz, você vai interpretar o texto dentro da sua congregação. Então, ou seja, isso é um método devocional. Então, ou seja, é um método de estudo? Eu vou aplicar esse estudo na minha igreja. Obviamente, você tem que levar em consideração a visão da sua igreja. Mas quando você vai fazer um estudo bíblico, histórico, você tem que tirar isso de lado. Por quê? Porque senão você começa a ser tendencioso. Você começa a colocar a sua opinião no texto bíblico. E isso não é interessante, né? O texto ele tem que falar por si só. Então, ou seja, é um erro também que as pessoas fazem muito. Começa a criar uma teologia a partir de um pensamento delas. Então, isso é um princípio totalmente equivocado. Você não vai conseguir obter respostas, você não vai conseguir entender a Bíblia, estudar a Bíblia se você ficar com a sua leitura viciada, né? Então é muito comum você ver teólogo aí, eu sou reformado, eu sou neopentecostal, eu sou pentecostal. Gente, quando você é um estudante da Bíblia, isso não importa muito. Para mim, não importa muito. Sabe? Eu acho até uma falta de desperdício de tempo e bobeira a pessoa ficar discutindo se existe predestinação, se não existe. Entre uma coisa e outra, eu tenho uma opinião formada sobre isso e eu acho que isso não influencia muito na minha fé, não, naquilo que eu pratico no meu dia a dia. Então, ou seja, são curiosidades que você pode, né? Você pode ter, você pode esclarecer isso aí, mas eu acho uma falta de desperdício de tempo. Mas enfim, levar em consideração o princípio da sua igreja, né, a visão da sua igreja é importante para a sua vida, para sua caminhada, né, até mesmo para você andar de acordo com a sua igreja. Mas para o estudo bíblico, se você tiver já essa interpretação viciada já, né, tendenciosa, você vai ter um pouco de dificuldade de aprender sobre a Bíblia, porque ela vai te confrontar um pouco sobre os seus costumes. E então sempre levar em consideração isso, viu? Nunca se rebelar contra a sua igreja, nunca ir contra, né, os seus pastores, porque você entendeu, teve uma interpretação um pouco diferente daquilo que é ensinado na sua igreja. Sempre respeitando, viu, gente? Isso é importante. Então eu vou finalizar o vídeo aqui.
Espero que eu já tenha provocado em você aí, ou despertado o interesse de estudar. E nós vamos tentar fazer mais vídeos aqui. Eu vou separar um material para me falar um pouco para vocês sobre como o método que eu uso para aprender a Bíblia, o jeito que eu faço isso, quanto tempo é necessário de estudo para você entender um texto, ou interpretar um texto. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do primeiro encontro e até a próxima.